uma cidade, de gordofobia, cultural, por exemplo, várias cidades. de... Era um ambiente de escuta, de debate sobre saúde mental, sobre racismo, violência doméstica, e ouvindo mais, desconstruindo vários aspectos de coisas que eu imaginava de uma realidade completamente diferente das pessoas que estavam ali, eu percebi que eu queria me envolver em ativismos, em falar de coisas assim, pesquisar na internet e postar nas minhas redes a respeito dessas coisas. E aí, mais para 2017, 2018, eu comecei a ir para o mundo dos brechós e bazares. As minhas amigas também estavam na mesma vibe, elas me incentivaram, iam comigo, e também tinham seus canais, e a gente começou a pesquisar sobre moda sustentável e consumo consciente. Parecia uma realidade meio distante da nossa, porque a gente morava longe, principalmente eu estava em outra cidade, não era capital, e lá as pessoas só viam as coisas de outra forma. E a gente passou do que a gente achava brega, né? Não era costume de gente jovem frequentar bazar. É coisa de vó, é coisa de pessoas que não tinham outra opção a não ser comprar lá, afinal as roupas eram R$1, R$2. E adolescente, né? Porque eu me considerei adolescente depois até uns 20 e poucos anos. A gente entendia como uma coisa brega, como ninguém saia espalhando que usava roupa de bazar por aí. Na escola, você virava piada se isso acontecesse, por exemplo. Então, na era dos vlogs, em que a gente filmava até se ia no banheiro, a gente começou a mostrar que estava indo nos brechós, fazer tour por brechó, por bairro, listava preço, endereço, comprava quando achava, né, uma coisinha legal aqui e ali, e aí mostrava o que comprava, os achadinhos, e fomos formando uma comunidade em torno disso, né? E a gente não sai de casa por qualquer coisa mais, tendo internet. Então, a gente sempre pergunta para os amigos se eles já foram antes nos lugares. E se não tem nenhum amigo que foi, a gente joga no Google, procura no Google Maps onde fica, como que é, como faz para chegar. E como esses lugares não são tão frequentados, não eram mais tão frequentados, às vezes não tinha. Você só encontrava brechó bom, barato, né, com coisa diferente que ninguém tinha achado ainda, andando na rua. Então, vídeo de brechó começou a ter um público muito grande no YouTube. E até hoje, se você não tem seguidor nenhum e você fizer vídeo de brechó, você vai ter milhares de visualizações, porque as pessoas procuram lá antes de sair de casa. Elas querem ver o que tem dentro do brechó antes de sair. Qual que é o valor, sabe? Se vale a pena se deslocar para ir até lá, ainda mais se for em outro bairro. E parte do público eram pessoas mais velhas, ainda sou reconhecida por várias idosinhas nos brechós, e outra parte, pessoas mais novas que estavam se desconstruindo e também aprendendo aí nos brechós. E nesse meio também, de qualquer forma, vai ter gente que tem preconceito com as roupas de brechó e bazar, que são roupas rasgadas, velhas, que trazem energia negativa, que é roupa de defunto, que cheira mofo, cheira pó, roupa de velho, roupa de tia, de vó. E quando a gente começou a postar o que a gente encontrava nos brechós, peças super diferentes, às vezes coisas vintage, montando looks diferentes, ressignificou, né, o que tinha ali. Passou a ser legal. E como eu falei um pouquinho agora há pouco, a gente formou uma comunidade em torno disso. A gente ia trocando de amigas, inclusive, para não dar briga. Por exemplo, se vai uma que usa G e uma que usa P, aí não briga pela mesma peça, sabe? A gente ia junto, gravava, a gente trocava as roupas entre nós, vendia as roupas uns para as outras, ficamos amigas das donas de brechós, algumas de nós até abriram brechós, beijo Simone. E a gente nunca imaginou que esse poderia ser um lugar pra gente, um lugar de conforto pra gente. A gente foi tanto que
acostumou, virou o nosso rolê, o brechó. E por que é importante o brechó? Porque se não tiver o brechó, se a gente ficar preso nesse pensamento aqui, para onde que essas roupas vão? Todos os anos, cerca de 170 mil toneladas de resíduos têxteis são descartados de forma incorreta no Brasil. E 58 milhões de toneladas no mundo, pelo menos dessa última pesquisa da Ellen MacArthur Foundation, de 2015, 53 milhões eram descartadas no mundo e só 73% é incinerado ou acabavam em aterros sanitários, só 12% eram reciclados realmente, não viram roupas, viram tecidos de pano de chão, vira recheio de colchão, vira lencinho umedecido, e boa parte é perdida durante a produção, então não é uma coisa que é aproveitada de volta, é muita coisa produzida e não é aproveitada de volta. A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, nem cheguei a colocar isso no slide, mas é a segunda mais poluente do mundo, gasta recurso, gasta tudo. Por isso eu sempre fico falando nas minhas redes para a gente sempre questionar. Pensar em quem faz nossas roupas, por que elas não são mais duráveis. Por que as roupas da China, por exemplo, do Brás, são tão baratas e as roupas das lojas de departamento, das fast fashion, não são, se muito provavelmente vieram no mesmo lugar. Por que as roupas dos anos 90, 80 estão inteiras até hoje? E hoje, se a gente compra uma blusinha, a gente lava 2 vezes e ela já está cheia de buraco. Por que antes, eu falo como alguém que foi pobre na infância e que a gente comprava roupa uma vez no ano, a gente ia em dezembro, em Osasco, ou então no Brás, e comprava roupa, e era para dar para o ano inteiro, se não acontecesse algum acidente de perder, rasgar, era só essa compra de roupa, uma vez no ano, e agora a gente compra roupa o tempo inteiro. Então, esse consumo de roupa está sendo feito por impulso, está sendo porque a gente precisa, por que a gente está comprando tanta roupa? Antes a gente tinha 4 estações no ano, né? Eles lançavam 4 coleções, vão para cada estação do ano, e tudo bem. Hoje nós temos 52. Lançam coleção toda semana. As fast fashion, né, lembram muito fast food. São as lojas de shopping, as lojas que a gente mais conhece, que toda vez que a gente entra tem roupa nova e que a gente espera essas novidades realmente saírem sempre. Elas impulsionam, elas estimulam, porque elas querem vender, obviamente, a gente a consumir mais. E a gente precisa consumir muito, então a gente precisa fazer cada vez mais rápido as coisas. É tudo substituído por quantidade. Tem roupa demais no guarda-roupa que a gente não sabe como usar. E quem que paga esse preço? Essa imagem ela é bem conhecida, é do desabamento do Rana Plaza, que era uma sweatshop, uma fábrica em Bangladesh, na Índia, e ela desabou em 2013, 1.100 trabalhadores morreram, 2.500 ficaram feridos, e isso chamou muita atenção do mundo, porque ela produzia roupas para grandes lojas, grandes cadeias, para a H&M, para o Walmart, para a Gap, e eles trabalhavam em condições insalubres, assim, análogas à escravidão, eles, como muitos outros lugares no mundo, são e produzem para grifes. Essa cena do documentário Turcoche, eu vou recomendar, inclusive, no final. Vou recomendar algumas coisinhas para vocês continuarem acompanhando. Por isso é importante se perguntar quem faz as nossas roupas. Quem costura, quem estiliza, se essa pessoa trabalha horas abusivas, se ela se alimenta, quanto que ela recebe para isso, se ela está sendo coagida, se ela tem escolha ou se ela está sendo mantida em algum lugar.
e também de onde saem os recursos para a produção dessas roupas dessa forma tão acelerada. Se está sendo reposto no meio ambiente, o quanto isso polui o meio ambiente também, porque produção de couro, por exemplo, e jeans, polui muito as águas. Quanto tempo essas roupas duram e para onde elas vão depois que elas são descartadas? Como elas serão descartadas? Elas vão para aterro, elas serão incineradas, vai ter reciclagem, vai ter upcycling, a loja vai pegar de volta e transformar em alguma outra peça. O que vai acontecer? E, bom, uma solução ideal seriam as lojas sustentáveis. Seria justo, porque ninguém estaria sendo explorado, né? Parece um pouco utópico, mas é o que a gente espera que aconteça. E eu conheci bastante loja sustentável indo em feiras independentes e marcas pequenas, com processos únicos, assim, desde a produção do tecido, a tingimento, coisas assim que eu nunca tinha visto antes, nunca tinha visto loja nenhuma falando a respeito antes. Eu nunca vi uma fast fashion comentando de como foi produzida peça alguma. E indo numa feira, eu às vezes conhecia o responsável pela loja e conversava com ele a respeito das peças, como tinha sido produzido. Tinha a Ju, eu não vou lembrar o nome da loja dela agora, por exemplo, que ela estava sempre com as mãos manchadas de coisas orgânicas que ela usava para tingir as roupas. Ela mesma fazia. Então, esses eventos, essas feiras independentes, muitas vezes uniam produtores pequenos num único lugar e tinham feiras periódicas, como, por exemplo, a Jardim Secreto, que era a que eu mais frequentava. Está parada agora por causa da pandemia, mas espero que logo volte. E tem lojas independentes que muitas vezes funcionam online e tem coleções menores, tem um contato mais direto com fornecedores, consegue ver de onde que vem, que vai ser usado para a produção, consegue falar com os costureiros, consegue decidir o que vai ser, como vai ser feito os modelos, e também um contato direto com os clientes. Eu conheço os clientes por nome, parece quase que a gente está numa cidade de interior, cidade pequena. E elas também podem ter consciência ecológica, porque a decisão é delas, né, também, o custo tem que ser levado em consideração, mas a decisão é delas, de que material elas vão usar e embalagens, né, porque é cada vez mais importante se livrar do plástico. Online. Principalmente na pandemia, a gente usou bastante o online, né? Quem já tinha um espaço online preparado, se deu bem. E tem muitas lojas e brechós online. Assim que a pandemia começou, foi o corre-corre de quem não tinha ainda ido para o online conseguir se virar, né? Teve amigas minhas que têm brechó, por exemplo, que tiveram que correr para abrir os brechós online, fechando espaços físicos, porque precisariam pagar aluguel e ninguém estava circulando nas ruas. E o principal, a parte mais legal do online é que o Brasil inteiro consegue ter acesso, né? Você não precisa ir diretamente até a loja, a Praça Nacional, todos os estados, aonde o correio conseguir chegar, você consegue comprar. A relação direta entre quem está fazendo e quem consome aproxima o comprador dos valores da marca. Se a marca quiser fazer live explicando por que ela faz as coisas da forma como ela faz, falando sobre o consumo consciente também, de alguns pontos que eu citei aqui, consegue se juntar com outras marcas que tenham valores em comum para conversar com o público, consegue conversar sobre embalagem, consegue pontuar várias coisas que mexem com o valor da marca e conscientizar. Deixa eu só me localizar aqui, gente, peraí. Toda essa independência, né, das lojas sustentáveis tem um custo, nada é 100%, e por causa
desse custo por decidir como as coisas vão ser produzidas, se as pessoas vão ou não ser exploradas, tudo isso acaba fazendo que o produto fique mais caro. Não de uma forma injusta, tecnicamente seria dessa forma se o mundo fosse perfeito, se nós tivéssemos salários equivalentes, mas acaba pesando e não sendo para todos os públicos as lojas sustentáveis, né? Algumas têm valores bem altos, que eu, por exemplo, não consigo comprar, então eu acabo optando pelos brechós. E também tem brechós que acabaram gourmetizando e ficando com valores mais altos por ter que pagar aluguel, ter que pagar lavanderia, ter que fazer curadoria, não pegar qualquer peça. E também por causa da popularização, que quanto mais brechó tem, menos peça tem sobrando. Por exemplo, é difícil achar jaqueta assim agora, já que todos os brechós estão procurando, porque eles sabem que vendem. E também cobrar barato por essas peças, já que a competitividade aumentou. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e as pessoas reclamam muito, porque ainda se confunde muito bazar e brechó. Bazar geralmente são instituições ligadas a igrejas ou ONGs, muitas vezes são beneficentes, não tem curadoria, são doações e às vezes nem lavagem, nada, as roupas só são enviadas para lá e de lá vão direto para a mão do consumidor que comprar e por isso elas vão custar R$1, R$2, 5, 10, elas vão custar menos. E muitas vezes são desses bazares que os brechós compram. Então vai rolando um repasse e a economia vai girando. Não é como se as roupas vão parar de ser produzidas pelas fast fashion e as pessoas não têm mais emprego. Não funciona dessa forma. É só que talvez o dinheiro seja redistribuído de outra forma, porque não vai ter tanto dinheiro indo para o dono da loja grande. E acontecendo isso, teve que haver uma adaptação da fast fashion, porque ainda que a loja não fosse vinculada com o trabalho escravo, porque tem várias lojas, né, de shopping, por exemplo, que tem histórico de trabalho escravo, reincidente, inclusive no Brasil, várias. Vou passar um aplicativo para vocês verem isso. Outras que estavam com o histórico limpo procuraram fazer alguma coisa a respeito, então passaram a ter programas de upcycling, onde os clientes podem levar as roupas lá e eles verem uma forma de reusar, de informar aquilo ali. Essa camisa, inclusive, foi feita por upcycling. Eu tenho umas informações privilegiadas que eu não sei se eu posso divulgar, então não vou divulgar. Quanto a lojas grandes também. Começaram a produzir roupas com tecidos sustentáveis. Não dá para produzir tudo ainda, não sei por que exatamente, mas eles devem ter os motivos deles, que não dá para produzir tudo, mas produzir camisetas com tecido mais ecológico. Vamos lá, que eu já perdi aqui de novo. Falo demais, gente, desculpa. Estamos indo quase para a reta final. Consegui chegar no horário normal. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa. Esse comentário eu acho que é do YouTube. Sim, ótimo você conseguir achar uma peça única, porque no brechó não vai estar escalonado, né? Tipo, a prateleira lá a arara com milhões de peças, todas do mesmo tamanho, todas de tamanhos diferentes, mas todas iguais. Você vai ter uma peça de cada época. E é isso, entendeu? Tenho peça dos anos 80, dos anos 90, de tudo que é jeito, tudo que é cor. Troquei minhas peças, inclusive, que tinha comprado em fast fashion anos atrás, sabe? Porque eu passei, antes de entrar no consumo consciente, passei pelo período de ir em loja e... Sabe? Quando você não sabe muito o que comprar, e aí você junta um monte de peça, gasta 600 conto em roupa, assim, parcela 1000 vezes e, tô feliz, leva para casa, não sabe como usar, só quando o guarda-roupa nunca usou.
Eu troquei essas peças, eu vendi essas peças e fiquei com peças de brechó que eu tinha pagado 15 reais e funcionou pra mim, sabe? Essa jaqueta aqui tem uma história super longa, vou contar no Rios um dia, mas sei lá, você começa a ter um valor afetivo em cada peça, sabe? Você lembra o dia que você achou, como você encontrou aquela peça, por quê, com quem você estava, e você começa a pensar na história de, nossa, de quem será que era essa peça? Viveu onde? O que estava fazendo, sabe? Deixa eu voltar aqui. Gente, vocês não têm noção, eu escrevi horrores, escrevi pra caramba aqui, e até pensei que quando acabasse aqui eu podia abrir uma live lá no Instagram para continuar o assunto, porque quando você gosta do assunto, dá para você falar para sempre. Tá. Por que ninguém fala disso? Eu acho que eu até esgotei aqui os slides, vou deixar as indicações por último. Por que ninguém fala disso? Porque a economia vai parar de girar? Porque o que vai acontecer, né? Vai continuar funcionando, mas como a indústria é muito grande, assim como, não vou nem entrar nesse mérito de vegetarianismo, veganismo e tal, mas a indústria é muito grande, o dinheiro fala. Mas, mesmo assim, é uma coisa que não dá mais para ser ignorada, porque os recursos que são retirados da natureza para se produzir tão rápido, numa escala tão grande, as roupas, não são renováveis. Não se renova tão rápido assim. Mesmo que eles plantem algodão de novo, não vai conseguir, não vence. A produção é muito grande. E os recursos do planeta sendo escassos, cada vez o desmatamento aumentando mais, a gente viu que esse ano, meu Deus, aos poucos não vai sobrar com o que produzir. Ainda mais se continuar nesse ritmo. E aí, como a internet começou a falar cada vez mais disso, as lojas tiveram que se mexer. Eu vou passar, meu tempinho tá acabando, eu vou continuar lá no Instagram, tá? Inclusive, até marquei aqui para